com Pedro Leite e as histórias de Varanasi. Amândio Nunes, que julga que todos são burros, mas ele é que come palha. E João Oliveira, sempre em busca do Eldorado, a verdadeira história muito engraçada. Bem-vindos ao incrível Postcast, onde, inspirados pelo post, falam de tudo e mais alguma coisa. O Artur Cabral marca os Sabes que eu tenho um bocadinho de vergonha? Que é do Picanha? Não. Das vossas preferências clubísticas. São Os mil. dois. Os dois. Estamos empatados hoje. Cuidado de abanaria mesmo. Sabias foder o... Sabes, mas é por acaso uma coisa que eu não compreendo. Porquê é que vocês são de um clube que é de uma freguesia lá encostada a Marrocos? Podia ser de um clube pelo menos cá do Norte. Eu não sei porque é que o meu pai é benfiquista. O meu irmão diz que eu sou benfiquista para lhe dar graça. O meu pai não sei nunca. Já agora, já viste alguma vez o teu irmão dar graça? O meu irmão... Pá, eu acho que ele era muito graxista. Achas? Na faculdade. Achas? Não era? Ele no secundário era bastante. E na faculdade tem um bocadito. Era? E agora também é. Se quiseres subir um bocadinho o micro. Mas ele agora dá graça... Sogro. Agora dá graça ao sogro. Aí. Aqui? Pois. Sim, E ao Paulo Raimundo. aqui. Sim. Ah, é? Não sei lá. Não. Isso não sabia. Acho que estive com ele assim. Opa, eu por acaso tive a sorte do meu avô ser muito portista e do meu pai também ser, apesar que o meu pai teve muito mérito, porque foi numa altura em que o Porto não ganhava um carago e ele passou essa seca a títulos do Porto, mas mesmo assim E manteve era portista. Para mim foi fácil ser portista. Eu já nasci portista. Não dá para ser outra coisa. Já vinha nos genes? Já vinha nos anos. Eu aos 3 anos já ouvia relatos. Pá. Já vi relatos? Boa. Aos 3 anos já havia relatos do Porto. E fazer relatos? Fazer relatos não, acho que nunca tive, não sei, nunca explorei essa capacidade. Mas também envolve muito rápido, improviso. Criar uma emoção e querer, se calhar conseguia. Tipo, o jogador passa a bola para trás e o tipo do relato e vai a bola para trás e grande. E há pouco ele dizia Di Maria promete Di Maria, Benfica está quase, realmente ele tinha... Olha, mas o Di Maria hoje marcou um gol de canto direto. Quem? O Di Maria. A sério? Então foi um bom jogo. Pá, não vi. Eu não sabia que haver um bom golo fazia disso um bom jogo, mas... Pá. Não, é assim. Eu não vi. Eu não vi. É que o Benfica só passou agora com o Picanha marcaram os 90 minutos. Epá, estou a ficar enjoado com esta conversa. Eu sabia que vocês lhe chamavam picanha, confesso. Não, isso foi É uma o rei senhora da há dias picanha. que estava... Não sei, estava Entrevistaram-me. angustiado. Foi a Correia da Manhã ou uma dessas. E entrevistaram a senhora. Pá, metem um Picanha, pá. Porquê que metem um Picanha? Pá, ele não corre, não faz nada. O Picanha é o Artur Cabral, o brasileiro. Está assim um bocado cheio. E pronto. E ele hoje marcou isso a foi o Benfica. Gente, e então, nós agora temos uma fórmula para o episódio não começar devagar. Começar com algum dinamismo. Que é nós falamos rapidamente da semana e depois irmos rapidamente ao episódio anterior e já fazíamos. Mas agora de uma forma mais dinâmica. Então e a vossa semana? Olha, hoje tive um dia muito interessante. Oh, isso nós sabemos. Ui, Foi a um jantar, chegou atrasado e com este sorriso de bêbado. Não, aí começou o almoço, porque ele foi almoço Mas- sem mas- beber. mas- Almoço Antunes. Mas diz uma coisa, mas tu vieste bêbado ou vieste tocado? Não, vou beber. Bebi um copo. Já sabia que tínhamos E gravação. ficas assim, só com um copo? Já agora, falar em copos, estamos agora numa conversa, vou partilhar aqui de Paulo Salgado, que ele disse, opá, o Paulo Salgado é um grande especialista em vinhos e dá workshops se juntarmos o mínimo de 8 pessoas. 8, 6, 5, quer dizer, eu disse 8, eu acho que dá um bom... Um presumo. Porque é uma boa forma de nós conseguirmos ter ali, pelo menos... Havia uma dinâmica. 6, 7, 8 garrafas para conseguirmos partilhar e explorar diferentes nuances no vinho. E ao fim das provas juntarmos Vamos marcar todos e isso. fazemos uma boa claque. Não é? Porque se for só um ou dois, não há o barulho Não, para, necessário. para 6 garrafas, 2 pessoas, dá boa claque. Dá, isso dá. A garrafa era para 3, nós éramos 2. E eu perguntei ao Paulo disse, pá, porque eu consigo provar para 80 vinhos, ao fim de 80 vinhos já é difícil, mas quer cuspir? E ele sim, e sem cuspir, sem cuspir é pá, 20, ao fim de 20. Ao fim de 20 Já está difícil. já sou outro ser humano. Já quero lá saber. Eu estava a dizer que tive
hoje tive um dia muito interessante e amanhã também vou ter, porque são 2 dias em que a Interessante empresa, é aquela palavra, não é? a empresa Dá para tudo oferece, interessante, não a é? empresa oferece atividades às equipas. E eu então estava a Para o comentar restaurante com a minha andarem colega aí. que às vezes as pessoas nas empresas não reconhecem o esforço que a empresa faz, até, ou que, nem às vezes podem ser um esforço, é tipo, olha, está aqui uma atividade em que tu podes usufruir, sentar a trabalhar, um dia, pronto, dedicado aos outros, no fundo, e muitas vezes algumas pessoas não reconhecem, e é preciso, e uma das nossas reflexões foi que nem todos somos iguais, e há pessoas que acham que preferiam o dinheiro das atividades, outros que preferiam A chave. atividade, Outros a chave. a chave de... Exato. Sim. Amiga Olga. A amiga chave, Olga. O dinheiro, a chave, Não a é teu chave. tempo? Sim, eu é. Então, apanhei, então pronto. apanhei. Isso é Há quem porque queira é o dinheiro interessante para um, não é interessante para o outro. Exato. Exato, somos pessoas diferentes. Pois é. Sabes uma atividade E altamente. vocês são o quê? Que tipo de pessoas são? Eu sou o gajo da chave. O gajo da chave. O gajo da Tu chave. preferias o dinheiro às atividades, é isso? Olha, mas Eu hoje fui receber um vale lá à Pronto. empresa. Deram tipo um vale de 100 euros a cada funcionário. São para aí 400. Estás a ver? são os forretas Então, do o que é que cara. tu fazes Podia com ser um o dinheiro? salário. Pois. Sou obrigado a ir ao Pingo Doce. Quem é que trouxe? Foi o Pingo Doce. O vale Nossa, de Pingo Doce sou obrigado a gastar. Mas posso gastá-lo em nós vinho. precisamos meter Posso gastá-lo em publicidade. vinho. Posso gastar tudo em vinho. É? Lixar 100 euros em vinho. Pá, é um bom investimento. Olha, isso chega para nem um décimo de uma garrafa de Júpiter. Pá, eu não acredito muito nesses vinhos. Opa, mas vezes acreditar porque o produtor vem cá. Ok? Se ele trouxer para experimentarmos. E se ele isto, pá, vais ter que falar bem. Mas, Não, já- mas os outros vinhos dele eu compro à vontade. Mas não custam mas não o Júpiter. mais de 100 euros. Olha- 1000 euros já dá para uma viagem, não sei. É. Sim, à Madeira. Hoje em dia já me dá para muito. A melhor É que atividade. por esse preço, Mas é. parece que o vinho foi estagiar em Carvalho, em Júpiter mesmo. Em Júpiter foi. Na SpaceX foi a Júpiter e voltou. Exato. O Carvalho. Olha, a melhor atividade por acaso de team building que eu já ouvi falar, ou pelo menos a que eu mais gostaria de participar, O foi swing. uma vez. Foi a mulher de um colega meu de trabalho. Então foram, tipo, uma sucata preparou-se uma série de carros. Pá, os gajos com taques de beisebol e martelos e o caralho foram arrebentar. brutal. Não é brutal? Rebentar Pô. aquela porcaria toda, assim durante uma tarde ou uma hora, ou o que é que seja. Eu com a sorte que eu tenho, partia o vídeo E saltava qualquer coisa para partia os óculos. Ou batia com o taco a mim próprio. Acho que era capaz de Não, acontecer. não, mas essa atividade tem que ser antes das 20 provas de vinho. Olha, e colocar a malta toda num ringue a fazer aquilo que tu fazias do Mortal Kombat. O que é que tu disseste a vez que fazias? Karate Combat. Todos Olha- juntos, uns com os outros. Não, mas por acaso tínhamos um aquecimento muito fixe, que era basquete bruto. Nesse basquete bruto, o que é que era? Era, jogavas basquete e valia tudo, valia cabeçadas, cotoveladas, valia tudo. Sendo que só podias fazer isso à pessoa que tivesse a bola. O que é que acontecia? Isso era para tu desenvolveres. Querias era passar a bola. E exato, quando a bola vem para ti, tu já estás assim, já É sabes. pensar como é que vais escapar à porrada. E já sabes onde é que está toda a gente, já sabes a quem é que vais passar a bola. E incrivelmente isso desenvolvia-nos muito em termos mentais. Ok? A ideia era, se tu te envolveres numa situação em que tens que lutar com muita gente, tu sabes onde é que está toda a gente e como é que tu vais escapar. E realmente, ao fazer esse aquecimento, era mesmo, por acaso uma cena muito divertida, porque o objetivo não era dar, era tentar dar e que ele se escapasse. Isso é útil especialmente em ambientes laborais onde tens então, os colegas tóxicos que falámos no nosso... Vamos jogar basquete bruto antes de começar O problema a é que há jornada. sempre alguém que teve um mau dia. Há sempre alguém que naquele dia teve um mau dia e escapa-se. Mas já agora, antes de deixar fugir a questão do vinho dos 1000 euros, nada contra já os tinha vinhos. fugido, já tinha fugido. Já, mas antes de fugir só uma coisa, é que aquilo pode ser, isto brincando um pouco, um atestado de ignorância ao restante vinho que eles fazem, porque tu fazes um vinho por 1000 e depois o outro, o preço mais baixo é 100 ou 150, onde é que está o 200? O 300? Exatamente. Não, esse Tem não teve que que ir a completar. Júpiter estagiar, teve que ficar na Tem que Terra. completar a gama. Portanto, Olha uma dúvida em relação ao último episódio. Vocês chegaram a descobrir que eram as personalidades Era uma- deste mundo? Sim, Pá, e por era acaso eu uma- sabia, Era deste mundo, não é? mas esqueci-me. O líder era, Pronto. Era um espanhol, não, por acaso sabia, eu fui era o ver. Mandagalia. Yeah, Manda a era. galinha? Mas o resto, pá, eu fui procurar informação e não sei dos outros gajos, não encontrei Mas informação eram nenhuma deste sobre os outros. mundo. Pois, não eram ETs. Não. A não Não era ser inglês. conhece algo. que fosse um Não, reptiliano, já não conhecemos. a não ser que fosse um reptiliano que dizem que andam O que é para que ele aí. fez agora 70 anos, em 2017? Sim, mas eles não estavam a fazer aquilo com 10 anos, não é? Não, com 20, pronto. Parece. Não, ele tinha Não há malta com 20 que é tinha prodígio. idade, quem já tinha passado a meia idade, tinha aspecto, quem já tinha passado a meia idade. Outra coisa, outro apontamento sobre esta semana, antes de ir ao episódio anterior.
que é, fui jantar a um sítio, ok, que é um restaurante vegan, pá, mas aquilo é vegan para lambões. E servem picanha? Olha, meu amigo, comi um hambúrguer no pão, com molho de francesinha, tinha bacon vegan em cima e queijo, hambúrguer vegan e não sei o quê. Fiquei todo rebentado. Ou seja, um gajo pode ser vegan e ser um lambão do caralho. Aquilo para mim é muito agressivo. E estou a falar deles porquê? Porque no final eles foram muito simpáticos, pá, e deram assim uns bolos que tinham feito no dia que não venderam, assim uns donuts cheios de chocolate e oreo, mesmo para arrasar com o gajo. Assim, foi tudo vegan. Portanto, quem é lambão, quer experimentar alternativas vegan, pode ir ao Padoca em Gaia. Podes pôr aqui em baixo que é pessoal simpático, identificá-los. Padoca. Padoca. P-A-D-O-C-A. Qualquer coisa. Padoca. É mesmo para lambões, fogo, rebenta. Nada saudável. O nome já denunciei qualquer coisa. Nada saudável. Nada Padoca saudável. rima com badalhoca. Também. Do manifesto, do episódio do manifesto, opá, foi um episódio em que vocês prepararam um carago. Eu não fiquei de preparar nada. Então não ficaram. E eu Eu só fiquei a quando fazer não preparo, fiz uma pergunta e ninguém sabia responder. quando não preparo, depois consigo improvisar qualquer coisa. Olha, que é quase eu do sempre. pão preparei. Tu não preparaste nada sobre pão, não sabes fazer pão hoje em dia. Eu já ao menos já Opa, fiz pão. mas olha, enviaram uma receita de um pão que faz em 2 minutos. É impossível. Da minha- Tenho- Não pode ser bom. Não pode ser Não bom. pode Isso ser. eu não sei. Pão Isso eu não indiano sei. é bom, não demora muito. Não. Chapati? isso não é bom. Mas uma coisa boa tem que demorar o seu Ah, tempo. o nan. Um vinho feito num, sei lá, num ano, num Opa, é meio com ano. farinha de amêndoa. É com farinha de amêndoa. Uma coisa É, boa tem que durar o 2 seu minutes, Demora o seu tempo. keto bread. Tu vais lá e dizes assim, 10 minutos. Também não é 10 minutos. 2 quase, minutos. Não, 2 minutos. Demora 2 minutos a não, fazer não o pão. pode ser. Mas pronto, siga. O episódio 2. Bem-vindos! Bem-vindos ao 11º episódio da segunda temporada do incrível podcast. E vamos falar de comunicação. O que é isso? O que é isso, comunicação? O que é isso? Comunicação são duas pessoas que se juntam numa taberna? Ou é mais do que isso? Porque podem nem falar sequer. Não precisam de falar. Porque há comunicação não verbal. Pois é. Ah, É transmissão. mas convém ter duas pessoas para haver comunicação. Ou pelo menos se Não, quiseres pode ser com um animal. o chamado emissor ou receptor. A Bela Adormecida falava... emissor. Não, falava para o espelho. Fala O espelho respondia. Quem é que falava Muito depois? bom. Mas ele respondia. A bruxamar. A Rapunzel. Mas ela respondia. Exatamente. Senão, se ele não respondesse, era só informação. Por acaso eu não consigo fazer isso. Eu quando falo com um espelho, ele interrompe-me sempre. não se cala para me deixar falar, filho da mãe de espelho. Não, isso é porque tu gostas de dialogar contigo mesmo. Não, por acaso não. Por acaso O não. Leite tem a fama neste episódio de ser bastante interventivo. Falador. Por isso, Comunicativo. dos Comunicativo. 3 serás o mais comunicativo. Sim. Se Para calhar. dizer Falador. Tenho dificuldade em tornar isso uma verdade absoluta daquilo que assisti até o momento. Então. Acho que vocês Não comunica. expressam bastante. Ah, sim, sim. Ah, sim. Mas é a só entrada, no início. A entrada. Ele A está entrada. confuso. Ele está Ele está confuso. Então, comunicação. O que é comunicação? O que é comunicação? Ok, vamos aqui a definições. Para mim, a comunicação é pressupõe um emissor, alguém que envia, convém que seja, pode não ser um ser humano, mas em princípio vamos assumir que é um Sim. ser humano que envia uma No outro dia determinada- recebeu-se cá assim uma onda de pressupõe a rádio. existência de uma determinada mensagem e pressupõe algum tipo de resposta da outra parte. E isso é uma coisa que nós falamos muito, por exemplo, na vida nas organizações, que é aquela coisa do eu informei, mas lá porque eu informei não quer dizer que tenha comunicado bem, não é? Exatamente. Como é que tu envias a mensagem, o conteúdo dessa mesma mensagem. E como é recebida, porque o valor da comunicação é a forma como o receptor recebe. Pois, e o que dá mais responsabilidade ao emissor na forma como transmite a mensagem, porque tu podes ter a mesma mensagem, mas transmiti-la de forma completamente diferente, considerando a pessoa que tens do outro lado. A não ser que eventualmente sejas advogado e crias uma linguagem só para advogados perceberem e que mais não conseguem perceber aquela linguagem que parece uma coisa meio exclusiva e na verdade podia ser uma coisa bem mais fácil. E não só, por exemplo, eu lembro uma vez de estar numa reunião com a equipa de gestão de ativos numa gang que trabalhava, e a pessoa que geria fundos ligados à dívida, opá, os fundos nunca tinham boa performance. Okay? Então ele todos os meses ia explicar a performance daquilo. E a forma como ele explicava, ninguém percebia um boi daquilo. E a minha conclusão é, opá, eu acho que este tipo não sabe o que está a fazer. Mas o que a maior parte das pessoas
senti, percepcionava e pensava é assim, fogo, eu sou mesmo burro. Não estou a perceber nada. Eu sou mesmo burro. E no entanto, eu penso assim, fogo, este gajo, meu, se não tem performance e não consegue explicar isto, pá, pode usar muitas palavras caras, mas algo de errado está aqui, não é? Eu acredito que quando tu realmente dominas um determinado tema, é importante assumir que quem está do outro lado, se vais comunicar com alguém, passar uma mensagem, fazer uma apresentação, convém que faças aquilo de forma a que seja interessante para utilizando E perceptível. perceptível, que a audiência consiga perceber a mensagem. Se não, podes estar a utilizar um determinado tipo de palavras que as pessoas não percebem e ou aborrecem-se, ou desligam, ou acham que eu sou muito burro porque não conheço determinadas palavras. Não sei se... Eu não pensaria isso sobre mim próprio se alguém viesse com esse tipo de comunicação. Acharia, não, isto está aqui a acontecer qualquer coisa que eu não percebo. Mas realmente é o dever do orador não aborrecer a audiência. O Dale Carnegie dizia que a monotonia, isto a propósito da voz, mas outras coisas, é uma doença. E o responsável por passar a doença é o orador. E da mesma maneira que quando existem quando há pessoas que ficam muito nervosas, que pensam durante um momento de comunicar. Se vocês repararem, muitas pessoas no momento da apresentação são pessoas muito expressivas, mas depois vão apresentar e começam a falar assim e viram um robô que qualquer coisa. Sim. Já aconteceu aqui com convidados nossos, tipo convidados com carisma brutal e depois chegam aqui, principalmente nos primeiros episódios que nós temos mais dificuldade em extrair. Se reparares, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar em algumas formações, todos nós já fizemos algo deste género. Epá, tu não sabes o que é que aconteceu ontem. E tu diz, eu sei que tu não sabes o que é que aconteceu ontem. E a pessoa do outro lado diz, epá, o quê? O quê? Conta. Tu não queres saber, não imaginas. Estás tu não a queres saber o que aconteceu ontem. E o outro diz, não, mas conta-me. E tu dizes, epá, olha, até estou com falta de ar, ok. E isto acontece, pois lá dirás o que for. Em contexto de apresentação... Mas não vamos ficar a saber o que é que aconteceu. Não. Isso agora Foi não. ao Badoca. Foi a badocha! Uma badocha, padoca! De qualquer maneira, o que é que acontece no momento da apresentação? A coisa fica mais ou menos assim. Oi, tu não sabes o que é que aconteceu ontem. Perde a expressividade. Ui, se tu soubesses, estou aqui que nem posso. É mais ou menos isto que acontece. A pessoa É verdade. Transforma-se num ser um bocadinho plano e perde a expressividade e a ideia que a pessoa Mas mantém a sua isso naturalidade. atribuis aqui ao nervosismo, ao facto da plateia ser 20, 30 pessoas. Não será um bocadinho de insegurança? Ou seja... A insegurança prepararem às vezes determinado texto e ficarem agarrados às palavras em vez de viverem o discurso. É importante que tu vives. Tu não contas o texto, tu vives o texto. Exato. Começa muito, aquelas apresentações em PowerPoint em que as pessoas estão a ler o que está escrito no PowerPoint. Isso é uma parvoíce. Quase apetece dizer, se está a ler, já fiz isso em aula, olha, se está a ler, podemos passar à frente. Não é suposto. Aquilo deve ser um complemento. Complemento. Acontece em empresas que põem para lá gráficos que as pessoas olham, ninguém percebe o que está nos gráficos, mas ninguém descodifica os números, não é? Eu tenho aqui uma curiosidade, que é... Não sei se te lembras aqui, pai, há 20 anos, ou quase 20 anos, que houve um vai-vem que entrar na atmosfera, que incinerou, não é? E morreu toda a gente. E depois congelou durante muito tempo. Morreram todos. Morreram todos. Até cancelou o projeto do vai-vem. E, como na queda dos aviões há uma comissão que vai investigar, não é, o acidente, e nas conclusões, uma das principais conclusões, sabes qual é que foi? Foi uma apresentação PowerPoint que foi mal feita. Isto porquê? Porque sempre que vai o vai-vem há detritos que se soltam. E os detritos têm um impacto na camada protetora que vai isolar na reentrada da atmosfera. Então, quando foram rever o vídeo, viram que houve um detrito maior que o normal que bateu. Então houve a dúvida de, será que isto causa um dano estrutural ou será que não causa um dano estrutural? E então necessitavam que libertassem qualquer coisa, tipo 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões, ou 4 milhões, para
fazer uma missão, ou mandar um satélite ou não sei o que, para fotografar aquilo ou fazer um vídeo para ver se aquilo estava em condições ou não. E então, quando vão fazer uma apresentação um PowerPoint, para apresentar aos decisores, Para não é? justificar o investimento. Depois de ficar no investimento, começam lá com porque não sei quê, e então as forças não sei quê, e os distritos não sei quê, e 99% das vezes acontece, e às vezes não sei quê, blá, 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 e tipo, ao final de uma série de PowerPoints e com títulos e subtítulos, blá, 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 chega ao final e tem assim uma coisinha no último ponto, não é? Quando as pessoas já perderam o interesse, já estão a Vão morrer dormir, todas. e não sei quê, dizem assim, e nós precisamos de 2 milhões para ir lá verificar, e mesmo assim era uma frase super complexa. Moral da história, não foi autorizado a despender esta verba. Quando o PowerPoint devia começar com: meus amigos, se esta porcaria incinerar, estamos todos quilhados. Não é? E depois, porquê? Por causa disto. Foi uma apresentação mal feita que não captou, nem passou a mensagem. Eu tenho aqui e ali trabalhado em diferentes projetos de empreendedorismo, aceleradores de empresas, aqui e ali me vão chamando e eu vou colaborando em alguns projetos. E tenho visto projetos muito interessantes, por exemplo, da área de medicina, coisas muito interessantes, áreas que podem ter uma grande mais-valia para o futuro e para pessoas que sofrem de problemas crónicos e graves. E há uma grande dificuldade em tornar a mensagem perceptível. Quando dizem, agora tens que transformar isto numa coisa de 3 minutos. Fazer um pitch. Um pitch de 2 minutos e 3 minutos. E consegue-se trabalhar com essas pessoas e explicar a importância de tornar a comunicação perceptível e tornar a comunicação perceptível para quem está do outro lado. Quando há pouco me perguntas porque é que acontece, olha, em primeiro lugar, os PowerPoints e muitas vezes eu acho que as pessoas, principalmente quem não gosta de apresentar, vai para as apresentações para se defender. Exato. E para defender aquilo que vai dizer, e não para verdadeiramente oferecer algo a quem está do outro lado. E se quiseres, o ato de falar em público, o ato de comunicar com alguém, É uma atividade de exposição. é um ato de dar. O que é mais importante é que tu partilhes a tua verdade e que faças aquilo com que aquilo seja interessante para a audiência. De seguires desta máxima, a comunicação não é sobre o eu. Daquela conversa de olhar ao espelho, esquece-os. E por isso, se tu levas o teu ego para a apresentação e o que é que os outros vão pensar de ti, e eu tenho que ser bom nisto, e eu não posso me esquecer de uma palavra, senão isto vai dar erro, então depois eu estou tão preocupado em dizer o texto direitinho que se falhar uma palavra, e ai meu Deus, quando é mais importante é tu passares da mensagem. E se calhar podes ver, por exemplo, algumas comunicações, algumas apresentações no TEDx, em que se calhar há uma ou outra pessoa que pode ter mais dificuldade em comunicar do ponto de vista mais técnico, mas tem mensagens verdadeiramente inspiradoras, e não é porque disse um ou falhou uma palavra, ou lhe deu uma branca de 10 ou 20 segundos, que aquilo vai deixar de ser interessante. É verdade. E já agora tinha que lançar aqui um desafio aqui para nossos companheiros, camaradas, palhaços. É verdade que somos uns palhaços. Sim. Não é verdade? Não chamas estarolas, palhaços, nunca. Estarolas, palhaços. E então, que é algo que eu me orgulho bastante no nosso podcast, é de nós não tentarmos... Ir para um coliseu, ainda não tem, mas já devemos ir. Nós, por um lado, tentamos dar de nós e fazer o melhor possível, mas nós não tentamos ser bons no sentido de ser perfeito, fazer uma coisa perfeita, e nós expomos muitas vezes os nossos erros, as nossas barbaridades, rimos uns com os outros. Acho que mesmo os inícios do podcast estão muito mais fixos agora, porque nós começamos, mas quando pões o vídeo já começou antes, e vê-se o antes, em que nós não estamos na personagem, nem no final, não é? E eu tenho muito orgulho nesta capacidade de nos expor, assim um bocadinho... Mas sabes que a prática depois leva a isso? Mesmo a falar em público é uma coisa que tu vais treinando. A primeira vez, calhar, não sai bem, mas vais fazendo e não acho que até que sai natural. Não acho que passa por... não termos muita intenção de passar uma coisa espetacular, tipo, olha, eu sou isto, sou aquilo, mas vir aqui e expor, olha, sou um ser humano, cometo erros, tenho dificuldades, mas também tenho experiências interessantes, venho aqui partilhar, e essa humanidade, vocês não acham que essa humanidade estamos a tentar trazer para o podcast e vocês não têm orgulho nisso? Eu tenho bastante orgulho. Não tenho. Não? Não tens orgulho no que tem sido feito? O João tem mais necessidade em planear as coisas. Ele fica mais ansioso. Ele fica mais ansioso. No início do podcast, e só para sistematizar, e já lá vou, que é, ok, temos de ter um emissor e um receptor,
E depois é importante explorar a forma e os canais, ok? No fundo, será Sim. mais ou menos isto a A forma, os comunicação. canais, a emoção, no fundo trata-se tudo de ajustar também o conteúdo ao canal. Exatamente. Nós aqui podemos comunicar de uma forma, mas se quiseres ir para o TikTok e comunicar e por aí fora tens que resumir aí e fazer umas graças. Exatamente. Umas danças, Ou seja, não sei o que é. Ou seja, eu acho que em termos de comunicação, ou seja, pessoas que gostem da área, da área da comunicação, o que é muito importante é explorar, porque nós nunca vamos acertar à primeira, ou seja, esse receio é natural, porque estamos a entrar num mundo, e eu lembro-me de apresentar alguns espetáculos na faculdade, e as primeiras vezes foram muito difíceis, eu tinha que me agarrar ao papel para conseguir... Já te agarras ao papel. Agarrar ao papel para conseguir e planear para conseguir fazer alguma coisa. Mano, E mano. acho que Mas com agora- o tempo, Diz, efetivamente, quando os projetos se desenvolvem, qualquer nível que seja, pode ser a apresentação do espetáculo, a apresentação de um projeto no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, na família, nós temos que saber adaptar às diferentes situações e é isso que... E como é que tu te adaptas? Não é tipo. Não, isso é a Outra maturidade. coisa que o João Nós Tiago também também apresentamos. padece é daquela coisa, ele começa a falar e depois não sabe quando é que termina, quando é que deve terminar. Ainda está à Então procura. devia ter terminado. Já Ainda, não, ainda está à Não, procura não, do não, sentido da Vai, coisa. vai, vai. Mas diz uma coisa, oh, mano, nós é que começamos, antes de começares a apresentar com ele, lembras-te das apresentações que nós fizemos? Pá, do Sim, Voz da Fé. sem planeamento nenhum. Não, tinha algum. Lembras-te daquela vez que eu pus-me a fumar um cachimbo e houve a senhora da fila da frente a reclamar que eu tive que ir apagar o cachimbo? Já não me lembro dessa. Não me lembro dessa. Estávamos a apresentar qualquer coisa nas Vozes da Fé. E eu tinha um cachimbo e pus-me a fumar o cachimbo. Já não me lembro. Já Epá, não me aquilo era um recordo. sítio fechado, a senhora da fila da frente, isto não tem jeito nenhum. E fui lá apagar o cachimbo, pronto, olha, não tem nada, pronto. Continuamos. Já não me lembro, mas o que é que, desculpa, nessa altura, a ideia que eu tenho, e posso estar enganado, já foi há muitos Portanto, já anos. deste cabo do ar da senhora, não é? Ela também Mas- não ouve isto. Mas sabes, tu também fazes uma coisa que é, na tua cabeça, a coisa pareceu muito mais fixe. Se calhar não foi. Não, é? isso, eu acho que aí foi porque recebemos muito bom feedback. Mas é verdade que quando nós não só comunicamos, mas fazemos qualquer coisa, tipo, pá, sei lá, o dançar, artes marciais, surf ou não sei o quê. Que na nossa cabeça tem efeitos especiais, uma cena espetacular. Mas se alguém nos filmar, formos ver o vídeo, não tem nada a ver Nós estamos em câmara lenta. com a forma, não tem nada a ver como nós percepcionamos. Isso por acaso é interessante. Mas aí tivemos muito bons feedbacks. E eu lembro da forma de preparar, era um bocadinho como eu agora preparo isto. Nós tínhamos uma ideia geral. Sim, não era Mais- detalhado, não era mais- e detalhado. depois chegávamos lá e entregávamos, e se as cenas do que era impossível ser planeado. Aquela cena dos bombeiros da FEP, chegávamos lá, o que é que vamos dizer lá em cima? Não, pá, não interessa, chegávamos lá em cima. E isso foi uma cena brutal. Mas aí o que eu acho E fantástico... era entrava um bocado o improviso. Entra não o é? improviso, mas o fundamental, tu improvisas o dia inteiro. Não tens uma conversa, por mais que planees uma conversa, ela não Exatamente. acontece dessa forma. Excelente. O que acontece é que naquele momento tu estás no momento presente, é aquela coisa da... Mas é importante formular uma intenção. Formular uma intenção e depois deixar a nossa mente no momento ir no flow e as cenas Tu surgem naturalmente naturalmente. decides o que é que queres responder à outra pessoa, tu podes, sei lá... Mas nós é importante ter uma intenção, Um objetivo, não é? algo que norteie, pá, a nossa máquina inconsciente que vai À partida, tirando quando palavras. quando estás a comunicar com alguém, tu inconscientemente podes ter uma intenção. Encontras alguém na rua e perguntas: então como estás? Pá, estou bem, mas aconteceu isto e tal. E tu genuinamente preocupas e prossegues. Podes comunicar para reduzir a incerteza. Olha, eu estou com um problema e preciso da tua ajuda. Tu não sabes o que é o problema, vais perguntar-me. Então, mas o que é que tu precisas? Não é? E reduzes a incerteza através da comunicação. Agora, é importante, talvez, que haja, eu diria que haja uma intenção, às vezes há uma emoção, mas às vezes também acabas por ter discussões e não tinhas a intenção de discutir. Exato. Porque és A emoção. és levado pela emoção, a emoção toma controlo, tu sentes a coisa de uma determinada maneira e E depois por a aí vai. comunicação às vezes deixa de funcionar, não é? Mas já agora, a maior parte das vezes, quando nós achamos que dizemos o que sentimos, nós não dizemos o que sentimos. Então o que é que dizemos? Então, por exemplo, diga-me uma frase começada por eu sinto que. E eu sinto que este episódio vai demorar mais que meia hora. Que eu saiba, episódios mais de meia hora não é um sentimento. Olha, vês?
Então, Eu sinto que amanhã vai chover. Amanhã, chuva da manhã também não é um sentimento. então eu mas sinto. Mas eu disse, eu pensei. Eu sinto-me sinto-me quente, é isso? feliz. Eu sinto-me Sinto-me quente. feliz, mas não é sinto que. Eu disse, eu sinto que. Ah. Normalmente não dizemos, não é Ah, impossível. ok. Normalmente não dizemos. Eu digo mais depressa que o sinto dizendo eu estou triste. Eu estou feliz. Eu estou radiante porque acho que este episódio vai ser espetacular. Mas eu sinto que este episódio vai ser espetacular, não é sentimento. E às vezes nós dizemos, mas eu disse o que eu senti. Não, na prática não. É mais útil dizer. Boa. Fica aqui uma dica porque sei lá, por exemplo, naqueles diálogos mais acesos dizes, sei lá, para alguém, eu sinto que tu não me compreendes. Pá, desculpa, mas eu sinto que tu não me compreendes. Incompreensão também não é sentimento. É uma opinião tua sobre aquilo que o outro pensa sobre aquilo que tu disseste. Boa. Olha, diz-me uma coisa. Então discutir contigo não é uma coisa muito fácil. Porque se começares a ir à tecnicidade da coisa, cortas completamente a discussão, dá um nó cego. Olha, Cortas logo assim. tipo, vou chatear outro. Tipo, no trânsito. Eu sinto que tu és um filho da puta porque puseste à minha frente. E tu, Olha, mas isto é uma filho da puta, não é um sentimento. E ele, olha, pronto, eu vou buzinar ao outro. Olha os palavrões, mas isto é uma técnica. Tu usas aquela técnica que é, olha, já leste o manifesto de Oxford? Acabou a discussão. A tua também é válida. A minha também é válida. Eu não faço essas questões, apenas serve para percebermos que às vezes achamos que dizemos determinadas coisas, mas nós não dizemos as coisas. E por falar em curiosidade, um comentário a isto, esta história verídica. Do manifesto? Não é manifesto. Quando morava em Lisboa, tinha um grande amigo meu que na altura. O Caleiro? Não era o Caleiro, era o Nuno. O neto, sobrinho neto contra Almirante Ramos Pereira. Isso ajuda, porque assim já criamos aqui toda uma imagem. Uma expectativa. E pá, Exatamente, tinha uma uma fardada. Filho do Almirante deve ser grande. Não é filho, é sobrinho neto do contra-almirante Ramos. Isto porquê? Porque uma vez eu fui a caminho, ou Vila Praia de Âncora. Só é um tipo um bocado rígido. Não, foi Vila Praia de Âncora e estava assim a passar e vi assim um busto e vi lá contra-almirante Ramos Pereira. Assim, foda-se, olha, este gajo tem o mesmo apelido que tu. Ele é o meu tio-avô. E tu não foste confirmar a informação. Acreditei no que ele disse. Mas pronto, mas de qualquer maneira, e ele na altura vendia artesanato nepalês, e foi a Lisboa, uma feira de artesanato. Artesanato nepalês, muito específico. Exatamente, do Nepal. E foi... vais descobrir que ele tinha tetra avô que tinha vivido algures no Nepal. Não, por acaso havia um tipo que vendia artesanato, vinha a uma feira na Filo e ele conheceu e depois foi uma parceria, então ele vendia o artesanato dele, pronto. E na altura foi ao Mundo Mix em Lisboa e ele ficou em minha casa e veio com uma irmã mais nova. A irmã que era pai... Sobrinha neta do... Não, pai 13 anos mais nova que nós. Ela e a irmã gêmea. E então eu fui trabalhar e tal, eles ficaram lá, dormi até mais tarde e depois, no final da tarde, quando cheguei, ela cá do norte, ela assim, foda-se, pessoal de Lisboa é mesmo estranho, meu. Tipo, nem imaginas, de manhã veio uma discussão do caralho, um gajo cá em baixo no resto são mandar vir lá para o primeiro andar ou para o segundo andar e não sei o quê. E o gajo era assim, anda cá em baixo, oh meu cagarolas. E ela assim, fogo, eu acho que se me chamassem cagarolas eu não descia, meu. Eu ficava-me a rir. Tipo, eu não descia, meu, tem que ser, anda cá, tipo, cá no norte, cá em baixo, meu filho da puta. Mas o que é que te chamaste a minha mãe? Oh meu cagarolas, não gera grande impacto para a pessoa vir cá em baixo. Se calhar lá em baixo gera. Hã? Lá em baixo deve gerar. Será? Uns lisboetas chamarem cagarolas, ele vem cá em Mas baixo. agora deve ser meu merdas. Eu pensava que era só o Sapinto quando chama filho de não sei quem, que achava que estavam a chamar nomes à mãe. Para o que é que tínhamos que comentar aí? Afinal, não. E então, o que é que vocês acham de em Lisboa, não é, comunicarem dessa forma? Tão diferente da nossa. Anda cá em baixo, meu cagarolas. Eu acho que isso tem a ver com a linguagem que é cultural, não é? Dizem que em Angola, se és um palavrão para alguém, para nós é normal, porque eles vão levar a peito o insulto. Não é? Acho que os códigos linguísticos, acho que é uma questão de hábito, uma questão cultural, uma questão depois do valor e a conotação que tu dás àquilo que dizes. E isto não é bem o meu campeonato, depois a escolha das palavras ou a evolução da língua, mas a verdade é que depois as coisas evoluem. Aquilo cá, sei lá, institucionalizou-se, é o termo correto, que se fala de determinada maneira e se calhar noutro sítio é de outra, e depois entra na questão cultural e portanto vai interferir. Eu acho que é um bocado isso. Agora, hoje em dia, aproveito para vos dizer, eu cada vez mais estou
naquela os lisboetas, os tipos do norte, nas empresas e eles, os da nova geração, eu começo a ficar um bocado cansado desta tipo de coisa, mas o discurso do eles isto, eles aqui, os imigrantes vêm para cá, eles, nós, né? Pá, antes de tudo não há eles, somos todos seres humanos, ponto. Opa, isso aí tu vieste ao podcast certo, todos nós achamos isso. Isso é discurso do Chega. E não só, o nós versus eles existe muito. Olha que não é só o discurso do Chega, as Olha que pessoas não. no dia a dia dizem coisas. E já antes? Olha, Olha, um governo, pá, um governo por acaso iludiu muito, foi o governo de Passos Coelho. Por acaso iludiu muito. E um discurso que ele tinha muito era muito dos reformados contra os novos, os funcionários públicos versus os do privado e os não sei o que mais. E esse discurso, pelo menos foi quando eu detectei pela primeira vez, que já vinha atrás, ok? E foi muito de nós contra eles, para pessoas contra outros, e para justificar, no meio dessas divisões todas, se calhar o que se queria implementar, ou seja, antes de se implementar uma medida, cria-se essa divisão, não é nós contra eles, e depois então todos os outros contra aquela minoria. E porque ajuda a tu atingires um determinado público-alvo, um determinado eleitorado. E até mesmo clubismo, nós havíamos falarmos disto, a narrativa do Porto é Porto contra Lisboa. E a narrativa do clube anda à volta daquilo, não é? Que tentam puxar para o norte, depois... Mais ou menos, sabes que eu vejo mais atenção, eu sou muito esta cena, Mas Porto funciona Benfica. para aglomerar... Opa, eu vou dar a minha opinião, eu tenho muita cena Porto, Benfica e tal e não sei o quê, pá, mas é algo sinceramente que me dá pica e que motiva e tal, mas eu acho Mas tu consegues parar as coisas, pois há... não, eu acho que a malta de Lisboa leva isso bem mais a peito do que a malta do Norte, porque o pessoal de Lisboa, tu vês o pessoal de Lisboa, de Lisboa e do Benfica a falar da malta do Porto Clube e do Porto de Cidade, Não, eu acho que estás a... e nós acho que não vamos muito a peito, tanto tão a peito como eles. Não, acho que acho que estamos, não sabemos. Acho que é melhor assumir que não sabes, porque assim há muita gente em Lisboa dizer que eu acho que não é do ponto de vista emotivo, naquilo se calhar são as emoções mais primitivas. Eu não consigo dizer se são mais, se são menos, se levam mais a peito. Ainda há agora o Vilas Boas cá à porta de casa dele, estavam a fazer não sei o que mais, uns grafites, e outro dia na Assembleia Geral do Porto bateram numa série de pessoas, mas já aconteceu também no Benfica, depois já aconteceu no... Mas no Porto foi a primeira vez. Mas sabes que eu acho que quando eu trabalhei em Lisboa... Foi a primeira vez, porque o ambiente de uma presidência de 35 ou de 40 anos nunca proporcionou, nem nunca foi permitido muita dissensão do discurso, muita opinião contrária. Quando começa a aparecer a opinião contrária... Mas não achas que a reação, ou seja, as pessoas levaram mais a mal? Atenção... Eu acho que culturalmente as pessoas cá no Norte levaram mais a mal a supressão da opinião, não posso dar opinião, do que se calhar nós vemos mais lá no Sul. E também, eu trabalhei em Lisboa e vi em Lisboa, e parecia-me que eles levavam mais a peito a forma como o pessoal do Norte fala o pessoal de Lisboa do que o pessoal de cá leva o que dizem, o que lá também dizem, e nós não ligamos muito. A malta de Lisboa, hoje em dia, se calhar também já é muito malta do Porto que está com a malta de Lisboa, não é? Também, mas sempre, eles também nos criticam muito, e gozam e tal. Vocês levam isso muito a peito. Por exemplo, eu nunca levei assim muito. Nunca levei, nem achei. Porque vocês dizem que nós somos uns parolos, uns andrados, uns tripeiros, passa-me ao lado. Agora, porque vocês dizem que era Lisboa a arder. Dizemos. O que acontece com essa coisa do... É evidente que há um centralismo no nosso país. Enorme. Sem dizer onde, por questões profissionais, não posso dizer, mas num diálogo que eu assisti recentemente, diziam... eu estava numa situação profissional e estava num almoço e ouço... algo do género, não, desculpa lá, eu acho que as minorias têm poder a mais e são minorias, não podem ter tanto poder. Mas são importantes. Quer dizer, porque convém, quer dizer, as minorias, como nós somos no grupo dos mais, como somos mais, temos que ter mais voz e mais vantagem que os outros. Não obrigatoriamente. E o que acontece, e se calhar hoje eu me vou percebendo mais, é que assim,
tu podes, se é um centralismo e tu te sentes de alguma forma mais oprimido durante algum tempo, tu tens a necessidade de falar, não é? Tens mais a necessidade de falar, não é? Mas depois, desculpa só interromper, mas depois, porque os de Lisboa, mas depois quando é o teu vizinho que quer usar ali o canteiro do teu jardim para pôr uma planta e o teu canteiro e aí não sei o quê, e o vizinho isto, já é uma guerra, já muda de opinião, porque não, este pedaço é meu. Isso é verdade. Mas e Concordo o vizinho totalmente de com certeza isso. que veio de Lisboa, o vizinho. Não, concordo totalmente com isso. Ou seja, nós devemos reger por princípios e não por conveniências. Ou seja, é conveniente agora estar a protestar, mas se a situação virar ao contrário, Sim, já não para mim, acho que já o vou outro não achar deve isso. protestar. Concordo totalmente com É um isso. bocadinho isso. Por exemplo, nós dizemos norte, sul e por aí fora. Eu tive uma altura que fui dar formações de marketing para jovens agricultores. Mas não eram jovens agricultores, porque os projetos eram financiados para jovens agricultores, mas como os jovens agricultores têm outra profissão, eram os pais dos jovens agricultores que estavam nas formações. E no meio dessa coisa, aquilo que me fui apercebendo, especialmente mais na zona do interior norte, na zona do Douro e Trás-os-Montes e para ali, há uma rivalidade. Enquanto se calhar no Alentejo vou reparando em pessoas que eu conheço na área dos vinhos que há alguma sinergia entre aquele produtor, ou da minha azeitona e da outra azeitona. A do outro não é. A dificuldade das pessoas se juntarem e depois de repente dizem: agora veio aqui as gajos do Alentejo, vieram para aqui comprar coisas e não tem jeito nenhum que isto é nosso. É mesmo tanto faixa do norte como se do Azeitona, uva. Do meu ponto de vista, tem a ver com aprendizagem e educação. Aprendizagem e educação. É isso. É ao aprender, a educação, mais conhecimento, traz mais abertura de espírito. Olha, E turismo. sim. Turismo. Ter A melhor forma de reduzir o preconceito é viajarmos. E vemos que a pessoa no outro lado do mundo, uma Vermos cultura outras diferente, coisas, sim. de uma certa forma igual a nós. Sim, olha uma coisa, voltando também aqui um bocadinho ao tema do episódio, estamos já aqui a fazer um desvio. Eu tenho uma pergunta interessante e engraçada. Como é que tu sabes? E Sentes que é ao interessante? fazer a pergunta, já coloca lá em cima. Sinto que Tenho um desafio para ti. Substitui o interessante por outra palavra. é que já usaste 10 vezes hoje. Já. Ele usa aquela era muito coisa. engraçado. Tem uma história muito engraçada. Sim. Tem Então, o que é uma história muito engraçada. Depois contava a história. Então, mas qual é a piada? Não. É Não, a isto. minha questão é, eu vivi um processo muito interessante numa empresa. Muito interessante. Curioso. Muito curioso. Muito curioso. Inesperado. Inesperado. Surpreendente. Admirável. Tens de comentar o teu léxico. Sim, sim. De pasmar. Irresistível. Numa empresa que tinha a ver. Ouça. Paulo, já agora dou-te o prémio. Ok, porque normalmente sou eu que corto o pensamento ao João e dificulto a expressão das ideias, mas não. estou a apreciar imenso o teu papel. E então o que é que tem a ver? Ou seja, o que é que tem a ver é a minha questão, que é hoje em dia as empresas têm de se adaptar às novas gerações. Existiu um bocadinho esta pragmática nos últimos anos e há empresas que até têm conseguido fazê-lo de uma forma mais ou menos interessante. Não Eu podes vivi usar esse interessante, processo, não eu podes usar vivi esse interessante. processo em que existiram formações dentro da empresa, de forma a nós deixarmos um bocadinho o nosso tipo de comunicação, ou seja, de os managers ou a gestão adaptar a sua comunicação, o seu tipo de comunicação às novas gerações, porque efetivamente elas não percebem algum tipo de linguagem que, se calhar a malta mais velha utiliza. E usam muitas vezes bué. Sim. Assim, o que é interessante, usam. Isso é muito bué, pá. Sim. Bué, estás E a é ver? curioso que... Já agora, vais ter que ver o sketch do Passado. Ricardo Ruz Pereira, do homem que não sei quê e do, E é interessante. e do Zé Miguel. O que é que o Zé Miguel diz? Cá para nós, E não se percebe nada. Regra número 1 da comunicação. É não interromper. E então, Ouvir. a Os questão, bons a faladores questão ouvem é... muito bem. Mas é de propósito, que é para dar show. Eu sei. Não vais acabar hoje, É para dar show. E a questão é, depois desta adaptação toda que nós fizemos para Interessante. tentarmos adaptar às gerações mais novas, o que nós identificámos foi que também perdemos alguma da nossa identidade na comunicação. Porque acontece? Eu, ao ter uma formação em que eu tenho que utilizar outro tipo de linguagem, tenho que abdicar um bocadinho também da minha personalidade ou da minha forma de comunicar, que era usual e que fazia de mim eu. E o que nós nos apercebemos com o passar do tempo é que
esse tipo de adaptação não estava a ser benéfica para a empresa em si, porque nós estávamos a perder a nossa capacidade de comunicar, no sentido em que o que nós antes achávamos que passámos bem de uma forma até genuína, não estávamos a conseguir fazer da nova forma. Ou seja, a questão que eu vos queria lançar aqui, não sei se vocês me sabem responder, tem a ver com, nós ao tentarmos a fazer esta adaptação, será que perdemos o nosso eu, perdemos a nossa identidade? Porque isso também era o que estávamos a falar ainda há pouco, por isso é que me lembrei desta questão, que tinha a ver, ok, então, mas se o Porto deixasse de falar assim, será que perdia a sua identidade? Será que se o Alentejano ou esses... Eu acho que é uma excelente perdiam... questão. Mas não me deixaste expô-la. Ah? Mas não deixaste... Acabaste. Agora, É só para agora. brincar, Mas se calhar eu até completava a tua questão com outra, juntava outra questão, que é como conciliar as duas coisas. Como é que nós vamos adaptar ao outro sem perder a nossa autenticidade. Eu acho que aqui é importante percebermos, antes de avançar com a resposta direta que eu te vou dar, é importante perceber que, além de nós termos a nossa identidade, cada organização tem a sua identidade e cultura. Entenda-se cultura como as práticas diárias da vida da organização. Por exemplo, às 10 horas fazemos sempre um intervalo, tratamos-nos por tu, ninguém usa gravata, e se calhar temos outros mais conservadores que vão sempre de gravata, que tratam o administrador por senhor doutor. Há vários Claro. estilos. Não é? E de repente... O que acontecia mais, se calhar, geração X, nascida antes de 1980, e se calhar um pouco da minha, que sou de 81, ainda fomos um bocado naquele modelo de 81 é um bom ano. temos que nos adaptar temos que nos adaptar às organizações. Agora, e de repente dizem a vocês que estão há 20 anos numa empresa, há 10, agora vêm os seus jovens diferentes. Vamos mudar. É difícil falar com eles, e portanto, mas eles são futuro, vamos todos mudar para falar com eles. Isso. Vamos todos dizer bué, muitas vezes. O caminho está no meio. Exato. Está no meio. Nós podemos fazer ajustes na nossa comunicação para sermos compreendidos e escutarmos e sermos mais assertivos e ouvir as emoções de quem está do outro lado e o que é que as pessoas sentem. E por outro lado, se na nossa organização é importante que a pessoa se integre, então também temos que ajudá-las a fazer o caminho de que como é que eles podem ter sucesso aqui. Entenda o sucesso, bem-estar, estarem felizes no trabalho, gostarem do que fazem. Portanto, de repente, toda a gente se adapta para fazer as vontades e de repente 80% que lá estão sentem-se inadaptados porque eu agora não posso Falar da maneira que falava. Ai meu Deus, e agora eu não consigo. Não, isto tem que ser um caminho, mas não é a inversão total do caminho, até porque as pessoas jovens vão lentamente entrando na vida das organizações, ainda que seja perfeitamente legítimo quando vem com aquela conversa, mas os jovens entram e não estão comprometidos e por aí fora porque não trabalham fora de horas. Se calhar nós é que estávamos mal em aceitar. Exato. Trabalhávamos até às 10 horas, 11 da noite e ganhávamos exatamente o mesmo. Não quer dizer que eu seja contra em determinados projetos, em determinados momentos que isso aconteça. Agora, o que mais temos de valioso é o nosso tempo, ponto final, e por isso... Paulo, e também João Tiago, não achas que às vezes essas preocupações não são um bocadinho fakes? Ou seja, eu sei de uma companhia aérea em que as mulheres não podem usar o cabelo abaixo do pescoço, ou abaixo aqui das orelhas, ou não sei o quê. Já falaste disso, depois tem tatuagens. E atenção, eu não sou nada contra isto, mas é permitido, os homens podem ir com o uniforme das mulheres, as mulheres podem ir com o uniforme dos homens, ok? Porque é algo que agora traz a diversidade, e atenção, eu não sou nada contra isso, ok? Mas como é que é tão restrito em algumas cenas, tipo, o cabelo não pode ser abaixo desta zona, mas se quiseres ir vestido como hoje é cool e é fixe para a imagem da empresa, já podes vir vestido trabalhar. Ou seja, tu podias ir de vestido, eu podia ir mas vestido, manga comprida, para não mostrar as tatuagens. Exatamente, podia ir vestido, mas não podia mostrar as tatuagens. E uma mulher tem que usar rabo de cavalo e prendê-lo aqui porque não sei o quê, mas pode ir vestida de homem. Mas podias usar batom? Provavelmente podia usar batom, como homem. Isso é fixe. E não será assim algo que algumas empresas que tentam abraçar essa diversidade, essa coisa, mas têm ainda alguns vícios antigos. Repara, tu dizes, de repente na empresa, vamos supor, tens o patriarcado instalado na empresa e depois
Tens de ter cotas. Acabas por ter cotas e até acabas por, para muito custo de alguns administradores, agora temos que ter uma diretora-geral que é mulher, não é porque queremos pessoas mais competentes, não, porque precisamos ter, mas Claro, na verdade sim. eles empregam, corremos o risco de eles estarem a empregar estas pessoas e serem contra isso, ou vamos abraçar a diversidade, mas lá no fundo, Não acredito. no fundo, o preconceito está lá todo na mesa. Exatamente. E por isso, aí, a comunicação acaba por mascarar uma realidade. As práticas depois acontecem. Ou, por exemplo, tu não dizes nada na empresa, mas no jantar, depois do futebol, ou depois ou do paddle, ou do squash, a gente está ali, a malta está ali no balneário e diz o que não podes dizer cortar na a empresa. casaca, Não cortar a pode casaca. dizer. O problema é esse. Isso não será um sinal dos tempos modernos, em que há uma certa censura social e se calhar, ou seja, e se calhar depois também há outro lado, que é os extremos também dizem, o politicamente correto, isso é politicamente correto, e se calhar até tem assim uma certa razão, no sentido em que começamos todos a estar muito preocupados com a forma como comunicamos e estamos a perder um bocadinho de autenticidade e genuidade. Mas isso é muito fake. Eu acho que é importante aquilo que eu me vou percebendo e ao longo do tempo fui mudando a forma como me expresso e procurando o que tem que acontecer, parece-me a mim, não é tu perderes a tua autenticidade, não é por dizer um palavrão ou uma coisa qualquer, ou dizer um foda-se e tal e não sei o que no meio da conversa. Agora, se eu puder evitar determinadas piadas ou usar determinadas palavras que corro o risco até numa altura Ser mal interpretado. Ou de magoar. a questão não é só o mal interpretado, pode acontecer porque às vezes eu não tenho a intenção, mas eu posso verdadeiramente estar a ofender alguém e posso estar a utilizar um tipo de linguagem, eu posso estar a utilizar um tipo de linguagem que, ainda que eu não tenha intenção, que pode ser considerado ofensivo para com o outro. Por exemplo, a expressão, se eu não estou em erro no Brasil, é desaconselhado pelo governo a utilização do negro como um adjetivo, ou seja, tu fazes uma vida negra, o dia está negro. Tudo que é negro é mau. Ok. Certo? Tudo que é negro é mau, mas nós dizemos isso porque quem é que inventou a palavra negro? Foram os portugueses. Para nos referirmos aos escravos, não é? Mas tudo que é negro é mau. Então, se calhar em alguns tipos de culturas mais reivindicativos, em que essa realidade é muito mais presente e muito mais latente, é de evitar. Não quer dizer que não possa aqui e ali ser a expressão, porque se enraizou na nossa cultura. Agora, à medida que eu me vou apercebendo dos significados que as coisas têm, do significado inerente às palavras, eu posso escolher outra. Ou seja, há algo pré-comunicação que são os nossos valores, os nossos princípios, e isso deve evoluir, e a comunicação se calhar vai evoluir por si e vai acompanhar. Se nós evoluímos na comunicação, mas o que está pré não evolui, é fake. Mas nós evoluímos internamente. A comunicação acaba por acompanhar. Sabes o que é que eu me estou a perceber? Eu acho muito interessante, por exemplo, esta conversa das novas gerações, porque levanta muitas questões. Que é muito engraçado. Quem está agora nos 20 e poucos... Engraçado, podes usar outras palavras. Geração... Exatamente. Divertido, curioso, fascinante, Sui generis. cativante. Que se lança aqui um certo fascínio, se quiser. Porque não há uma resposta certa. Essas novas gerações... Se fosse bem, Se fosse. estás a ver? São educados... Ele sabe. São educados pelas pessoas que eventualmente estão aí na casa dos 50, 60 anos. Geração X, em que a vida é para o trabalho e por aí fora. E de repente, Curiosamente, a geração X, quando era adolescente, foda-se, éramos uns radicais do caraças.
E tornaram-se uns cromos como pais. Aproveitávamos muito mais a vida na rua, a partir de tudo, mesmo a música, meu punk hardcore, metal, era só metaleiros e grandes. Não tinham o fluxo de informação que hoje, não tinham redes sociais, não tinham internet, não tinham os dispositivos móveis, não tinham outras condições de vida, não tinham um mundo, viajavam menos. Eram educados por pessoas de uma geração em Portugal, por exemplo, que vinham da ditadura e por aí fora. Pá, mas usavam cabelo grande e camisas aos xadrez e calças rasgadas. E agora, na verdade, também usam e cada um pode explorar um pouco daquilo que quer. Só que o que é que acontece? Aquilo que eu me apercebo, temos aqui uma geração que tem uma cultura e uma forma de ver o mundo oposta, diferente, mas que também é fruto da educação que tiveram, que é curioso. E a dificuldade de entendimento entre as duas partes e aquilo que faz, que eu me vou percebendo, que faz as pessoas discutirem mais efusivamente e que as revolta quando dizem eu agora não posso usar determinada palavra, sempre usei toda a vida, nunca tive a intenção. Sabes porquê? Porque aquilo mexe com o sistema de valores das pessoas. E quando é muito difícil, de repente alguém me explicou que o mundo é amarelo. E agora, depois de amarelo, agora vêm aqueles tipos a dizer que afinal é cor-de-rosa. A dificuldade de questionar. Que eu tenho que abdicar, porque depois eu tenho que abdicar de uma parte de mim. Ou melhor, porque afinal aquilo não era válido. Ou melhor. Aquilo, mais vale rejeitar de início. Se calhar deixar de se identificar, porque estás a tocar num ponto muito interessante, que é nós não somos nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, porque hoje estou a sentir algo, depois vou sentir algo, depois vou sentir algo, e algo muda tudo. Sou a mesma pessoa, nem os pensamentos, meus pensamentos podem mudar, eu sou a mesma pessoa, mas no entanto as emoções e os pensamentos repetidos acabam por se cristalizar e as pessoas acabam-se por identificar um pouco com isso. E se calhar há um processo de desidentificação que tem que haver para nós podermos evoluir e crescer. Por exemplo, eu lembro-me de andar, eu digo muitas vezes isso, de andar no secundário. No secundário. E era uma escola com muita gente, está num balneário com imensa gente. Quem era diferente? Estava lixado. Ok? Estava lixado. Sofria bullying. Mas na altura não existia a palavra bullying. Exatamente. E o oposto. E com o tempo eu vi como as pessoas evoluíram. Tipo, coisas que na altura eram aceitáveis, agora são totalmente inaceitáveis. Um jogo na escola, não sei se vocês tinham, que era o L, que sedejavam L no chão. Sim. E o gajo que estava dentro do L era um tia. Nós usávamos eu não joguei esse. Eu lembro de haver assim este, que era a estátua. Na zona de Lisboa isso não existia. E da estátua. Eu lembro da estátua. Os gajos viam o L, tipo que estava no L, estava a levar pontapés. E em Lisboa também ninguém ia ao poste. Lá não sabias? Eu trabalhei em Lisboa e uma falou, não sei o que, de ir ao poste. Eu e outro tipo também era do Porto. E o pessoal, o quê? Ir ao poste e não sei o que. Tipo, pessoal, são bárbaros. Tipo, eles não acreditavam que cá o pessoal ia ao posto. Mas quando eu falei nisto num episódio, houve alguém que mandou uma mensagem assim: olha, atenção, que nós na escola secundária de Carnaxina levámos o pessoal ao poste. Ok? Mas depois nós fomos ver as origens e acho que era pessoal que tinha família cá no Norte que introduziu isso. Que na Terra era ir ao toco. Tu disseste falar de ir ao toco e realmente eu lembrei. Não fui eu. Quem foi o Isto é de tornarmos o nosso mundo demasiado literal, não é? E não existir abertura para diversas interpretações sem que isso seja mal encarado, não é? Se bem que temos de ter algum cuidado, mas devemos continuar a ser genuínos. Estamos em processo de aprendizagem, se calhar. Estamos num processo de aprendizagem agora. Quando o que acontece é que é importante e num país como o nosso, nós acho que só agora estamos a tornar-nos um bocadinho mais reivindicativos. Acho que não estávamos um bocado estáticos. Isso vai demorar décadas. Portugueses, ao nível dos franceses, o mundo está de uma determinada maneira, outras coisas estão mal, é assim e tal. E é preciso de vez em quando questionar. Mas o questionar faz-nos evoluir. Claro. Se calhar se me disseres vamos mudar, deixar de chamar o cartão de cidadão por cartão de cidadã e da cidadã, dá um bocado mais de trabalho e eu não vejo isso como necessário, mas posso aceitar que existam que outras pessoas possam achar isso necessário e que tenham de reivindicar mais determinadas coisas. Acho que é um bocadinho isso. Agora, o que acontece, e uma das coisas que, e isto há nas tendências, a pandemia fez muitas pessoas que tinham a vida e o foco no trabalho
começarem a olhar para a vida um bocadinho diferente. Agora já querem um teletrabalho de vez em quando, já querem mais tempo para estar com a família, já valorizam, já se calhar já perceberam, já vão para o mindfulness e vão fazer a meditação e vão dar o seu passeio no parque. Mas olha que essas pessoas que se demitiram, olha, eu quero ter outra vida, depois voltaram à realidade, olha, o que eu estou a fazer não está a resultar, vou ter que voltar a arranjar um trabalho porque preciso de dinheiro para comer. Não? Mas não tem que ser necessariamente outra vida, mas tentas adotar um estilo de vida diferente que te possa dar um bocadinho mais de felicidade ou complementar sim. com outras coisas. Concordo. Por isso, e daí que me parece que a solução e aquilo que a comunicação permite, se for mais empática, é a criação de pontes entre gerações. A questão é, as pessoas dizem, porque quando falávamos há pouco de comunicação, um dos aspectos principais da comunicação é conexão. E se quiseres, uma boa regra é dar a oportunidade ao outro de brilhar. Sei lá, com isto eu quero dizer: olá, como é que estás? Estou bem, e tu também? E vocês, vamos andando, e a família vai indo. Nada acontece porque tu não estás a dar informação a outra pessoa que está do outro lado, não é? Agora, ao criar conexão, as pessoas acham que estão a... que é empatia? Não, a maior parte das pessoas diz logo: é colocar-me nos pés, no lugar da outra pessoa. Mas há um ingrediente fundamental ali. É eu colocar as minhas opiniões e julgamento, colocar as minhas opiniões de lado. Exato. Eu ver a realidade do outro, colocando o meu sistema de valores, a minha realidade, aquilo que eu penso, não conta, senão não estás a ser verdadeiramente empático. E assumir um pouco o sistema de valores de outra pessoa para ver com os olhos de outra pessoa. Ok. É isso. Por exemplo... Por exemplo, com pessoas que vêm de fora. Porque eles são migrantes económicos, não são... Pá, desculpa lá, se estiveres num sítio, estás a passar fome, e há uma seca descomunal, e não há água, e não coisa, e não sei o quê, tens uma família para sustentar, o que é que tu fazes? Mas só são os homens, porque não vêm as mulheres e as crianças, os frágeis, vêm os homens. Pois, então se tens uma família e uma situação muito difícil, tens uma viagem enorme pela frente e tens que chegar a um sítio novo e tens que criar um emprego para depois poder trazer a família, quem é que vai primeiro? Vai a criança, vai a mulher ou vai o homem? Não é? Isso é um bocadinho colocar no lugar de outra pessoa e perceber, bem, eu naquela realidade, o que é que me resta? Olha, é fugir daqui e não é um criminoso, olha, vou fugir daqui. Muito poucas pessoas imigram, há quem queira ter experiências. A maior parte das pessoas imigra e vai para longe dos familiares, não é porque quer. Exatamente. E lá está, é aquele discurso de... Outro dia também ouvi uma pérola brilhante de dizer: vocês lá para o norte andam a ser invadidos por brasileiros, não é? Invadidos, quem é que invadiu quem? Quem é que invadiu quem? Na melhor das hipóteses, muitas dessas pessoas estão a voltar. Nós estamos a acolher, pode criar eventualmente dificuldades de alojamento, pode não sei, mas não tem nada a ver com as pessoas em si, tem a ver com a realidade do país, com as políticas que existem e por aí fora. Tá na hora... invadir? Alguém anda a invadir alguém? Olha, está na hora de mas também tem uma história curiosa sobre isso, mas é o inverso, que era... Também há um bocadinho de ressentimento no Brasil e da sua história, do papel dos portugueses que invadiram. Temos de devolver o ouro que roubamos. Que invadiram, e lembro-me uma vez de um colega meu que tem uma resposta muito interessante. Porque os portugueses, ele assim, porque vocês não! O meu avô e os meus antepassados ficaram cá em Portugal. Os teus antepassados é que vieram de Portugal para o Brasil. Os teus antepassados é que foram para aí fazer merda, porque os meus ficaram cá na boa. Os teus avós e bisavós é que fizeram essa merda toda que me estás a culpar. Não tem nada a ver com isso. Os meus ficaram cá em Trás-os-Montes e não sei. Os vossos é que saíram de Trás-os-Montes e foram lá para o Rio de Janeiro fazer merda. Portanto, protesta lá com os teus pais, os teus avós. Também uma boa visão da coisa. É porque os mandaram, e porque a maior parte foram mandados para lá, não é? Muitas vezes muitos de quem foi andar na colonização foram pessoas que estavam presas e afins e que eram obrigadas a ir. Mas já agora, a propósito desta coisa, o que é que vocês dizem? Vamos supor num lar de sénior, ou de terceira idade, que quiserem, há lá um senhor, eu costumo fazer muito esta questão, o senhor Manuel está lá e vira-se para o cuidador, ou para a cuidadora e diz: olha, eu quero morrer, eu não estou aqui a fazer nada. Eu achava que ias dizer outra coisa, eu achava que ias dizer o seguinte: muda uma fralda. Se eu tivesse 20 anos, isso é uma coisa que eles dizem muito para a cuidadora. Se tivesse 20 anos, mas o que é que vocês lhe dizem? O que é que acha que a maior parte das pessoas lhes dizem? Quer morrer? Ele diz que quer morrer, o que é que acha que ele vai ouvir do outro lado? Pega um comprimido.
Eu acho que nem diz nada. Eu acho que nem diz nada. Não dizem, quer morrer nada, a sua família e tal. Eu acho que infelizmente hoje em dia acho que já nem diz nada. Mas Confortar. Tenta confortar. Quando na realidade... Tenta ajudar, está lá, não quer nada, até hoje vamos dar uma voltinha à praia, não quer nada, e olha, Quando na realidade, se calhar perguntar e ouvir um bocadinho, se calhar ajudava mais. Basta perguntar. A melhor forma de ser simpática aí é perguntar. devolves a pergunta. Quer morrer? Então fala-me lá sobre isso. Olha, eu não quero morrer, a questão, mas o a seguir é uma que eu uso muito. Olha, fala mais sobre isso. É isso. E a pessoa... Exatamente. Vamos ler o manifesto. E eu usava muito isso no voluntariado. Quando eles iam todos... Momento zero. E então, conta lá. E a pessoa... E deixar falar. Olha, conta lá. E aquilo resolvia-se. Conta lá o momento zero. Momento zero. Conta lá um momento interessante. Antes disso agora, só para terminar, que é uma coisa que eu também tenho reparado muito, que é a nossa comunicação externa e essa empatia não só, depende muito também da nossa comunicação interna. E a forma como nos aceitamos, como nos compreendemos. Eu às vezes falo para os meus rins e ele, pá, não... Olha, e mesmo na doença... Eles respondem. Ligas para o teu helpdesk. Não, mas mesmo... Dá mais água. Mas mesmo na doença, há muita gente que se revolta contra a doença, mas na realidade está-se a revoltar contra o seu corpo, não é? E revolta-se contra a dor, quando a dor também é uma mensagem, olha, algo que está errado e tu deves fazer algo em relação a isso. E quando a pessoa diz, ok, eu já percebi que algo tem que ir ao médico e não sei o que e tal, e a dor passa. Okay? É quase, há pessoas que usam esta metáfora, que é quase como se alguém estivesse a bater à porta e eu, em vez de atender à porta, ainda vou trancá-la e a pessoa ainda vai bater mais e vai berrar. Quando eu, se calhar, ouvir, ok, mas o que é que se passa? E a pessoa deixa de bater à porta, não é? Com o diálogo interno, ou seja, alguém que julga muito os outros, normalmente também se julga muito a si. Não é? Com certeza. Olha, Isso então, acontece. vamos ao momento Zé. O que é que aconteceu esta semana? Esta semana não consegui falar com o Zé e ter a frase do momento Zé. Mas como eu não ia deixar isto ficar assim... Olha, mas isso era... Pronto, mas já vais contar. Era no final. Lermos e depois no final. Não, vai já agora. Vai já agora. Pronto. E então o que é que eu fui? Eu fui ao chat da GPT, disse lá, olha, nós temos um podcast, nós temos um Momento Zé, em que há uma frase em que nós lemos e não sei o que e tal, blá, 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 e nós já usamos X frase, ele agora não atendeu e tal, portanto eu vou-te dar aqui as frases anteriores. Esse detalhe todo, ele não me atendeu e tal. Não, essa parte não pus, mas não foi possível, ou se calhar até pus que não atendeu, mas não me enviou a mensagem e tal, então eu vou-te dar as mensagens anteriores e tu vais-me dar a mensagem mantendo a linha. Ele chuta lá, manda lá as mensagens anteriores. Demorou Eu 10 pus segundos. as mensagens anteriores, não, aquilo em meio segundo ele criou logo aqui uma frase. Não é? Fogo, brutal. É uma mensagem do Zé escrita pelo Momento Zé. ChatGPT. E eu fiquei realmente fascinado com a qualidade da frase. Então, outra coisa que nós vamos fazer hoje, para quem não sabe, o Paulo compete, é um competidor nato. Competia. Já não compete? Já não tenho ido aos Toastmasters há alguns anos e, portanto, já não tenho competido Ok. em coisas de comunicação em público. Campeonatos de improviso. Entre outras Fogo. coisas. Ou seja, passa-lhe um papel, ele olha para o papel e tem um discurso sobre aquilo, ok? O que é que nós vamos fazer? Normalmente nós lemos a frase, não é? Nós vamos ler a frase. Enquanto nós lemos a frase, o Paulo vai ouvir a frase atentamente E depois vai contar a moral da história. e quando ele quiser vai fazer um discurso de 3 minutos. Tu preferes que seja em cronómetro ou em contagem decrescente? Pode ser. Portanto, eu ponho aqui a contar também. Pões a contar? Ok, então tu pões a contar 3 minutos aproximadamente, mais coisa, menos coisa. 3 minutos com uma margem de quanto? 30 segundos para um lado, 30 segundos para o Ou outro. seja, entre 2 minutos e meio e 3 minutos e minutos e meio, meio. ok? Então pronto, vamos ler. Agora não posso rir porque eu acho que esta frase ainda é melhor. O Zé acho que vai perder o lugar para o chat GPT. Vai ser o momento chat. O tempo é o pintor dos dias. Nós somos a tela. Deixa que cada pincelada conte a história que o coração anseia contar. Depois quiseres eu até passo o papel porque é um... Vamos lá, agora é a minha vez. Momento Zé. O tempo é o pintor dos dias. Nós somos a tela. Deixa que cada pincelada conte a história que o coração anseia contar. Nós até podemos substituir o pincelada por pisada. Pincelada. O tempo perguntou ao tempo. Não é esta.
Olha, isto é prova que tu bebeste mais com um copo. O tempo é o pintor dos dias. Nós somos a tela. Deixa que cada pincelada conta a história que o coração anseia contar. E agora passa o papel. Qual a moral da história? Quando quiseres. Quanto tempo tem? Entre 2 minutos e meio e 3 minutos e meio. Que o tempo tem é o tempo. Silêncio. Vai-se ouvir o improviso. Mas ele está a ter tempo de preparação. Estamos aqui a falar do tempo e de pintar dos dias. Falamos das pinceladas, da emoção que nós conseguimos trazer em retratar um quadro que nos toca, que nos faz lembrar, que nos faz recordar algo ou que nos faz pensar. Mas há aqui um detalhe que fica a faltar nesta frase e que tem tudo a ver com aquilo que nós falamos hoje. Porque para nós podermos dar as pinceladas, nós precisamos das tintas e da cor. E se quiserem, neste contexto, a comunicação é precisamente a forma como nós vamos usar as cores para retratar as diferentes emoções e a musicalidade que nós vamos dar através das palavras que escolhemos, das cores que utilizamos, na forma como retratamos um céu ou um rio num diferente quadro, pode fazer com que ele seja, por vezes, ou mais irresistível. Ou se eventualmente eu quiser pintar uma cena mais quente, eu vou usar o vermelho, vou usar palavras mais fervorosas, vou querer tocar e vou querer expressar-me através da minha linguagem corporal e olhar intensamente, e aí o vermelho torna-se um bocadinho mais escuro, como se eu quiser depois pintar um determinado momento mais azul. Posso querer retratar a fervorosa vitória do Futebol Clube do Porto, como posso simplesmente querer relaxar, pintar o mar, um momento zen, e simplesmente ondular através das palavras que eu vou utilizar para poder retratar isso mesmo. Por outro lado, se eu quiser algo que seja verdadeiramente acutilante e não interessante, eu posso querer utilizar o amarelo. E quando eu vou pintar o amarelo, eu vou querer ter mais alegria, eu vou querer expressar-me com vontade, eu vou querer dizer às pessoas o quanto eu amo, o quanto eu partilho e quanto eu sou capaz de viver do verão ao sol. E são pinceladas mais largas, mais intensas, com palavras mais fervorosas, para que as minhas palavras nunca mais sejam planas. Se eu quero retratar um estado mais verde, mais natural, e se quiser falar um pouco mais baixo, eu posso utilizar a tinta como o verde e misturá-la no vermelho para dar aqui um certo aconchego. Ou se quiser, num momento mais triste, eu vou utilizar o castanho ou o negro. E é precisamente isto que nós podemos fazer na comunicação, ter expressividade. Eu sei que há pouco disse, não digas interessante, é porque não diz muita coisa. Ou se eu quiser dizer, eu adoro música alternativa, vocês ficaram a saber exatamente o mesmo, e quer dizer que o meu quadro pode ter falhado na mensagem que eu quis passar. E por isso, se o tempo é o pintor dos dias, nós somos a tela. Deixa que cada pincelada, e aqui eu acrescento, que cada cor que tu usas, que cada emoção que tu queres transmitir seja autêntica, genuína, porque é precisamente essa mensagem que o teu coração anseia contar. Lembrem-se, a comunicação não é sobre o eu, é sobre a minha verdade e sobre quem está do outro lado, e sejam autênticos, não sejam planos. 3 minutos e 21 segundos. E já agora tenho uma questão para o João Tiago. Quando queres dar as pinceladas, como é que comunicas com a Ana? Pinceladas. Olha, mas já agora uma dúvida. Esses concursos de improviso eram assim? Davam-te um tema? Tens que criar uma introdução, tens que fazer um discurso com princípio, desenvolvimento e sabe à volta conclusão. de quanto tempo? 1 minuto e meio, 2 minutos. Ok. 1 minuto e meio, 2 minutos. E tens que contas uma história ou transmites uma ideia, interessa pegar num início. Eu decidi que queria acabar com esta frase e portanto olhei para aqui o que é que faltam as tintas e o cor, e portanto vou usar o tema da comunicação para preencher.
e dar aqui algum detalhe. Eu por acaso, há vezes percebi-me que isso existia, porque eu não sei onde é que vi, mas vi um português que tinha ficado em segundo lugar, assim, numa coisa de improviso. Já houve um que ficou. Já houve um que, em improviso não, mas em discurso de comunicação em público, já houve 2 portugueses que ficaram, que ganharam competições europeias, mas agora a competição europeia é um bocado mais reduzido que há uns anos. Agora, aqui nesses concursos, é Portugal, Marrocos e Espanha, e depois eles gravam um vídeo e depois aquilo é decidido por um jogo qualquer. Mandam, ok. E no teu tempo, que resultados é que conseguiste obter? Em Portugal, a primeira competição de improviso ganhei foi a nível nacional, depois passou a ser por áreas, mas ganhei 2 ou 3 vezes a nível nacional. Foi 2 vezes, acho que foi 2 vezes fora do país, 2 ou 3, acho que foi 2 ou 3 vezes fora do país fazer discursos de improviso. Fiz discursos de humor, fiz também discursos preparados. Tive 2 ou 3 vezes fora do país que não correu para das 5 ou 6 vezes que fui, portanto deixem-me pensar. Eu fui a Lyon, fui a Madrid, fui a Milão, fui a Atenas. Olha, e uma coisa, onde é que os árbitros são mais ladrões? Diz? Onde é que os árbitros são mais ladrões? Não sei, deve ser Estou a brincar. Deve ser mesmo. Olha, mas aí Estou fazias aqui em a colocar inglês. um pressuposto. Em inglês, sempre em inglês, não é? E o que é que achaste do desafio? É mais... Era mais intenso, acho que aqui ele tive dificuldade, acho que é normal em lidar com um diferente ambiente, depois nos improvisos depende um bocadinho do tema que te vem parar às mãos. Há algum tema que tu te lembres, assim, interessante? Mais desafiante, ou que te marcou mais, que se fosse mais interessante? Assim, se calhar o que me marcou mais foi numa competição europeia, numa meia-final, ter feito um discurso que me deu, que foi uma espécie de discurso de despedida de uma pessoa amiga e portanto que teve algum impacto para mim e que me deu prazer fazer, mas deu muito prazer poder fazer humor, perceber como é que o humor resulta num sítio e falha no outro, as diferenças culturais que existem, e acho que o que me marcou mais foram as más experiências, curiosamente, mas no sentido positivo, que aprendi. Aprendeste muito. Aprendi muito. Deixem-me só, se é para contar uma história, eu quando fui para os Toastmasters aprender a frequentar as sessões, e foi onde eu conheci o Pedro, eu descobri aquilo porque queria dar melhor feedback aos meus alunos, não sabia o que é que lhes havia de dizer sobre apresentações, e eu tinha vergonha, se calhar, de assumir que gostava de falar em público e que tinha prazer naquilo. E aquilo foi espetacular, porque eu ao fim de um mês inscrevi-me naquilo e ao fim do mês ganhei a competição nacional de improviso. Portanto, há aqui qualquer coisa que eu posso explorar. Okay. E durante aquele tempo eu usei muito para explorar as minhas coisas e explorei humor, coisas que eu não fazia no meio profissional, a dar aulas como professor. Explorei humor, improviso, explorei a veia criativa no máximo que pude. E a verdade é que eu conseguia, eu diria que atingir com algum sucesso 70, 80% da audiência. Mas havia pessoas, aquelas mais caladas, mais recatadas, que ou não vinham falar comigo, ou nunca me davam feedback, e acho que de vez em quando olhavam para mim e tipo, este tipo é um bocado um ET, um tipo um bocado estranho. Porque na realidade eras. E atenção, isso era uma das coisas que eu admirava em ti. Era uma das coisas que eu admirava em ti, era seres um bocadinho estranho, um bocado ET, que... Outra palavra que nós podemos utilizar é único. Depois eu percebi com estas coisas, comecei-me a questionar, mas porque é que aquelas pessoas, porque é que não chega lá? Tinha uma comunicação mais intensa, mais musculada, porque vivia fervorosamente aquilo, mas aí depois deu clique, eu não estava a fazer aquilo por causa das outras pessoas, eu estava a fazer aquilo por minha causa. Eu não estava na prática a dar nada, eu estava a divertir-me a mim mesmo e a tentar agradar eventualmente a uma parte da plateia, mas eu estava a fazer as coisas mais por ego por mim. E há um dia que me pedem para falar das experiências nos concursos, e algumas, quando estás habituado, corra bem, quando corre mal, ficas assim, abala um bocado a confiança. E eu decidi, as pessoas estavam à espera que eu fosse falar das coisas boas, eu fui partilhar, a dizer que ficava nervoso na mesma. Mas o que é que eu fiz? Estava num auditório de 60 pessoas ou 70, e eu pedi, com aquela coisa, linguagem corporal e variedade vocal, aquelas coisas todas, eu pedi uma cadeira, sentei-me num palco e partilhei, estive a falar com algo intimista. Algo intimista, e falei para as pessoas como estou a falar com vocês, eu fico nervoso, as mãos tremem às vezes as pessoas não reparam, corre mal, também às vezes fico ansioso, e no final, ao partilhar a fragilidade, que é um aspecto importante,
as pessoas que nunca vinham falar comigo foram precisamente aquelas pessoas que vieram falar comigo e dizer identifiquei-me tanto consigo, porque eu passo pelas mesmas coisas. Porque às vezes as pessoas veem o boneco e a pessoa sai-se bem, mas não estão a ver o que está por dentro. E tu podes estar a fazer uma performance fabulosa e por dentro estar completamente angustiado. E sabes uma coisa? Tenho um comentário. Foda-se, que final de episódio, meu. Foi bom, E foi bom. acabou como começou. Ou seja, nós a debatermos a comunicação e tocamos alguns pontos da fragilidade, nós baixarmos as defesas, sermos genuínos e autênticos. E eu estive no clube, não é? No OTC, no Porto Toastmasters Club, e havia toda aquela formalidade. E mal tu disseste, não, eu peguei numa cadeira e sentei-me e disse, olha, isto é contra tudo aquilo que era ensinado. E ao quebrar as fórmulas todas e baixares o que aprendeste, claro que inconscientemente trouxeste algo que aprendeste, mas abandonaste as fórmulas e foste tu próprio, e foi quando tocaste nas pessoas. E posso-te dizer, foi dos melhores episódios, dos melhores finais de episódio que nós tivemos. Olha, eu gostei mesmo muito deste momento. Obrigado eu quero agradecer, Pedro, porque na verdade não nos conhecemos ainda bem, e para mim fico lisonjeado e fico feliz quando alguém se lembra de forma inesperada. E para mim comunicação é o que nos faz seres humanos, é sobre conexão que nos liga, e para falar de comunicação estou sempre Ou seja, disponível. para comunicar, deixem-se de caganças, sejam vocês próprios, Não sejam penso no eu, genuínos. mas também no destinatário, na mensagem. É no meio. Pá, e na realidade também foi um bocadinho o meu percurso na comunicação. Ou seja, eu tinha algum, vamos, modéstia à parte, tinha algum jeito para apresentar um trabalho na faculdade ou no secundário, para falar para muitas pessoas, e também tinha alguma facilidade de falar com um grande amigo meu. Só uma parte. Aquela experiência na faculdade deu-nos uma estradaca do caraças. Já tínhamos de falar para 300 gajos. Para falar para 300 gajos, mas isso eu já antes sempre tive assim um bocado essa, falar para 300 gajos, para apresentar alguma coisa, eu vou apresentar na boa, ok? E para falar com alguém que era muito meu amigo, que me conhecia muito bem também, mas para falar com alguém que eu não conhecia tão bem e que não fosse algo técnico, mas fosse algo sobre mim, em que eu estava preocupado em criar alguma imagem ou proteger algo sobre mim, a comunicação era uma merda. E durante décadas, durante 30 e tal anos da minha vida, a minha comunicação era uma merda, mesmo muito fraca. E só quando eu percebi, esquece meu, fala normalmente. E eu comecei a falar, ainda hoje estive a falar com a Teresa Fortuna, não é? O amante chegou e está em voz alta e contei a história do Thomas, tipo, aí o João Tiago trabalha no Geller, e disse, olha, sabes, o teu dono, o teu chefe e o caralho, olha, eu conheci-o no dia a seguir ele comprar isso. Pá, estava numa discoteca em Lisboa e de repente a falar com o gajo ao lado, ele disse, és do Porto, olha, comprei um hostel, conheço, olha, por acaso eu conheço, porque eu colaborava com uma associação sem-abrigo, que era uma associação de distribuição de comida, que era a missão sem-abrigo, o antigo dono, cedia, olha, um hostel altamente, tens muito para trabalhar, e não sei, passado uns anos ele diz que foste trabalhar para lá, e eu contei, ele, pá, eu lembro de ter estado lá, mas nem lembro dessa história, não é? E foi quando eu me assumi, opá, não tenho nada a provar, não tenho nada a esconder, pá, porque sou frágil como toda a gente, também cometo argoladas, e foi aí que a minha comunicação, pá, explodiu, fora estas apresentações mais formais, que eu sempre tive assim algum jeito, mas esta parte mais coisa. E foi aí que as minhas relações começaram a, pá, rapidamente, explodiam rapidamente, criava conexão. E acho que comunicação é isso, é mesmo criar conexão. Por isso é que pode ser uma comunicação não verbal, pode ser com um animal, não é? Pode ser connosco próprios. Pode ser, eu acho que esse... E acho que é um bom final. Essa ligação que tu crias, essa conexão, tu podes... aí onde tu vais buscar, é onde vais buscar as pessoas. É mais emocional do que científico e técnico. Cada vez mais acho isso, ou seja... E é uma boa proposta para as pessoas que nos estão a ver e ouvir, que é por isso trabalhar mais esse lado interior do que a parte formal de comunicação e técnicas de comunicação. Quando as pessoas dizem, eu quero ser eu próprio, é vago isto, eu quero ser autêntico, ok, mas o que é? É o expressar e cada vez sermos mais precisos e mais específicos. E por isso é que cada vez mais eu, quando posso dar conselhos, as pessoas serem claras a transmitirem aquilo que querem dizer. É mais provável tu teres os teus desejos atendidos se pedires,
em vez de deixares no ar, não é? Se deixas no ar o outro para o outro, diz a mensagem pela metade para o outro perceber que estás a pedir alguma coisa, provavelmente não vais ter aquilo que querias. Por isso é mais eficaz. Ser aberto na comunicação. Ser aberto, e depois, se eu brinquei aqui um bocadinho com a questão do interessante ou não sei o que mais, é só porque às vezes nós usamos uma série de palavras que ficam a meio, não está mal, mas fica a meio caminho. Se eu disser, então, foste ver aquele filme, não foi mal. São Diz muletas, pouco. não é? Aquelas muletas. Não, porque diz pouco, não é Queres descritivo. dar feedback positivo, diz especificamente o positivo. Isso é mais sensorial, isso é mais específico. E- Olha, eu vi aquilo e aquilo causou este impacto em mim. Ok, muito interessante. Já agora aconselho a que comas experimentos rabanadas com queijo, que foi algo que o nosso Amândio trouxe para nós. Sabes fazer aqui um disclaimer? É que essa ideia das rabanadas com queijo foi a Sara que introduziu na minha vida. A sério? Então Ela está sempre a pronto. dizer, estás sempre a roubar as ideias, as piadas, não sei o quê. Tens que lá dizer que isso foi ideia minha. E realmente foi. Rabanadas com queijo foi ideia Ou da seja, ela não aprendeu com ninguém, foi ela, Não, foi ela que... foi ela que criou rabanadas com queijo. Incrível, meu. Obrigado, Sara. Obrigado, Sara. Incrível. É um contributo para o mundo Isso incrível. merecia eu acho que devias pôr um nome a isso e depois registares a patente. Ai, a rabanada com queijo e dar-lhe um Rabanada com nome... queijo. Rabanada à Sara. Rabanada à Sara. Rabanada, Sara. Vamos pensar Ou seja, nisso. Vamos dar uma ideia. um dia que queiras dar uma pincelada, fazes um clipe com as rabanadas com queijo vieram da mente da Sara e mostra, olha, vi este post. Porque assim, a minha mulher quer lá saber do podcast e não ouve, nem vê, nem quer saber. A dela a mesma coisa e a da a mesma coisa. Mas tu mostras este post Só em isso é concreto, pecado. este é muito, este faturar. Amor, ouviste, é para ti. Este é para ti, amor. Este é para ti, amor. Olha, o foste ao Antunes que comeste rabanada, não? Sim, sim, sim. Ok. Com queijo, sim. Com Mas queijo? não pediu queijo. És um traidor. És um Levas traidor. uma foto. Eu acho que a partir de agora. Eu acho que daqui a pouco temos aqui a francinha de Natal, que em vez de bife tem rabanada. Ai, para que volta. Uma francesinha com rabanada. Olha, próximo episódio. É sobre o Jingle Bells. Natal. Natal. Foi o episódio com mais sono que eu já fiz. Agora, já nem me lembro o que é que fizemos. Opa, Já gravamos. foram 2 episódios e eu já vim para o primeiro e eu estava assim, fogo, eu não acredito. Não, sabes qual é o problema? Já Eu não nem conseguimos dar acredito duas que vou- seguidas. Eu nem acredito que vou ter podcast. Exato, foi mesmo das 2 seguidas. Um gajo com idade, Já não à conseguimos segunda já fraqueja. E eu, quando acabamos o primeiro, temos o segundo. Ai, Mas eu meu digo Deus. que correu bem. dar. Ficou bem? Ainda não editei, mas eu lembro-me Ficou... mas eu lembro-me que ficou Tu te bem. lembras? Também estavas a dormir. Vamos Ok, ver. boa cena. E eu lembro-me da sobremesa, Ok. que não é difícil de adivinhar. Não, E sobremesa. então pronto. Obrigado. Obrigado, feito. Paulo, pelo momento. Obrigado, eu. Obrigado, João Tiago. Obrigado, Amândio. Obrigado a vocês todos. Obrigado, Zé. Obrigado, Chat GPT. Olha, temos de tirar uma foto depois. Esquecemos sempre. Tira Esquecemos já, sempre. tira já. Tira já a foto para não nos esquecermos. Não, tem que ser em pé. Então pronto. Ok, ok. Tiramos em pé. Obrigado, Paulo. Acho que foi um bom Obrigado. momento. Pessoal, comuniquem e deem pinceladas. Acho que é o moral da história. Pinceladas à vontade. Quem nunca pincelou, que atira a primeira pedra. Gostaste?